Quanto tempo será que dura um iPhone? Depois do vídeo sobre quanto tempo dura um Android, hoje nós teremos um vídeo falando sobre o iPhone. Quanto tempo será que dura o iPhone? Para saber isso, eu vou avaliar alguns itens que eu julgo importante, tem outros tantos, né? Mas alguns que eu julgo de maior importância para o meu perfil de usuário. Primeiro item, com certeza, quanto tempo dura uma bateria, tá? Então vamos ver quantos ciclos, quanto tempo dá para estimar mais ou menos que dura a bateria de um iPhone. Segundo ponto, quanto tempo este aparelho continua recebendo as atualizações. Isso é super importante, primeiro, pela questão da segurança, segunda, pela questão do seu próprio dinheiro e da sensação de você ter um aparelho que tem uma longevidade maior. Então você se sente bem como consumidor, porque nós pagamos caro por um top de linha hoje em dia. Então você paga caro, mas pelo menos você sabe que você vai ficar um bom tempo com a última versão, né, do sistema operacional. Sempre as atualizações acrescentam algumas funcionalidades, melhoram os aplicativos e também elas melhoram a questão da segurança. Então, a atualização é um negócio muito importante para o celular. E o terceiro ponto, questão do suporte técnico. Por quanto tempo você vai ter suporte técnico para esse aparelho e vai ficar tranquilo sabendo que se você precisar de uma bateria ou se quebrar alguma peça, você vai conseguir o suporte técnico oficial. Então vamos dar uma olhada nesses itens. Primeiro, vamos ali no computador para falar de atualização e também de bateria. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então primeiro vamos falar de atualizações. Aqui um exemplo hiper recente, né? Esse artigo publicado aqui em um blog de tecnologia, saiba quais modelos do iPhone irão receber a atualização do sistema para o iOS 14. Aqui nós temos uma lista, tá, aqui embaixo, e note que lá embaixo na lista nós temos o iPhone 6 e o 6S, né, desculpa, e o 6S Plus. O que isso significa? Imagina que está saindo este ano, até o final desse ano, o 12. Esse iPhone 6S e 6S Plus, ele é de um aparelho de 5 anos atrás, ele foi lançado em 2015. Então, depois de 5 anos, estes aparelhos ainda são compatíveis com a última versão do sistema operacional. Então, na minha opinião, isso é muito legal e adiciona muito valor sim ao aparelho, tá? Vamos aqui no segundo ponto que eu comentei agora há pouco. Capacidade máxima de bateria. Aqui nós estamos no próprio site da Apple, tá? Então qual a informação que nós temos aqui que na minha opinião é bem relevante, é bem importante? A bateria, olha aqui, ó, uma bateria normal é desenvolvida para reter 80% da capacidade original em 500 ciclos de carga. Se isso não acontecer, ainda assim você consegue ter um pagamento, se tiver dentro da garantia, dentro de um ano, você consegue ter a troca da bateria, se tiver fora você consegue pagar uma taxa e trocar essa bateria. É só cuidar bem dos ciclos. Como é que completa um ciclo? Quando você deixa zerar a bateria, cada vez que ela zera, do 100% ao zero, completou um ciclo. Se a pessoa completar um ciclo por dia, 500 ciclos vai dar 1 ano e meio, mais ou menos. O ideal é esticar isso, manter sempre carregado, tá? E aí você vai ter ali pelo menos uns 2 anos e meio talvez, para chegar nos 80%. Tem gente que alcança isso mais rápido, mas no uso com um pouquinho mais, né, mantendo mais carregado, não deixando a noite inteira virar no carregador, mas manter durante o dia sempre a carga mais para cheia, você consegue chegar nesses 500 ciclos tranquilamente num tempo bem mais longo. Ponto de trocar mesmo vai ser uns 2 anos e meio, 3, às vezes até mais. Eu já vi gente aí usando 4 anos iPhone antes de ter que trocar a bateria. Então é longe isso, dá para segurar numa boa por um bom tempo. E aí, o terceiro ponto é assistência técnica. Falando agora de assistência técnica, o que acontece? Eu vou comentar um pouco algumas experiências que eu tive com a Apple. No passado, eu tive um passado bem longínquo, né, diga-se de passagem, muito tempo atrás,
eu tive um problema com um iPhone que ele sofreu uma queda, não quebrou na queda, mas pouco tempo depois surgiram dois problemas. Na verdade, um foi imediato e o outro foi na sequência. Primeiro problema que surgiu, o foco ele se perdeu. Provavelmente alguma lente entortou ali, né, se deslocou na queda e aí foi perdido o foco. Na sequência, infelizmente, né, ele começou a aquecer, mas assim, superaquecer, e não tinha o que fazer, eu não conseguia desligar o aparelho travou, e assim, foi muito difícil, eu tive que colocar ali um pacote de ervilha gelado para poder reduzir a temperatura, mesmo assim não tinha jeito, não conseguia desligar ele de maneira alguma. E aí, com muito custo, eu consegui, que na verdade não consegui nada, né? Quando acabou a bateria, eu deixei ele no canto na área de serviço, pensando, vai pegar fogo, eu vou ter que apagar isso daqui. E aí, ele acabou que a bateria foi consumida por completo antes disso terminar. Levei na assistência da Apple, a assistência levantou, ligou o aparelho, eu relatei o que tinha acontecido, e na época, eu não vou lembrar de valores, que já tem bons anos, né? Mas falaram tipo assim, olha, R$1.000 você leva um novo. O aparelho já tinha bons anos de uso, olha, deixa aqui, vamos levar para mandar para assistência, para fazer o laudo e tal, né, para mandar para a Apple, né, com o nosso laudo, quer dizer, e um novo vai custar, um novo deve ser recondicionado, porque ele não vem em caixa, mas me deram um novo por valor, sei lá, seria R$1.000 hoje, talvez, tá? Então assim, suporte é super legal. Uma segunda experiência, eu tive o iPhone, quem acompanha o canal sabe que eu tinha um iPhone X, o X. Aí o que aconteceu? Vendi para um amigo do trabalho. O que aconteceu? Sem brincadeira, ele já tinha acabado a garantia, acho que há uns 6 meses, mais ou menos, tinha 1 ano e meio de uso, e por uma infelicidade a bateria começou a estufar. Eu senti que a tela, né, o meu amigo me mostrou, falou, cara, isso aqui tá esquisito, né? Eu vi a tela começou a levantar. Eu falei, cara, desliga e leva para assistência, eu pago essa bateria para você. Tinha acabado de vender, né? Eu pago a bateria para você. Cara, ele levou na assistência da Apple e o aparelho foi trocado. A bateria estava com defeito mesmo, eles trocaram o aparelho. Sem perguntas, sem nenhum tipo de problema, trocaram o aparelho para o sujeito. Então, isso para mim adiciona um valor, uma segurança gigante no produto. Mais de 1 ano depois, você tenta qualquer outra marca, você vai ficar ali na porta batendo, ninguém vai fazer nada por você e nem código de defesa do consumidor te salva porque já passou a garantia. Então é bem complicado isso com outras marcas e com a Apple é super tranquilo. Então no final das contas, você paga um pouco mais, isso é fato. Você, em alguns pontos, você leva um pouco menos. Esse iPhone, por exemplo, eu tenho 2 câmeras, em um momento que já intermediários premium tem 3 a 4 câmeras diferentes, tem lente de macro, tem um zoom, tem um monte de coisa, e esse aparelho ele tem essa limitação. Por outro lado, o resultado das fotos num iPhone sempre é super, mas assim, muito bom o resultado. As fotos saem super bem, principalmente para redes sociais. Quem trabalha com Instagram, principalmente, costuma gravar muitos stories, sabe do que eu estou falando. Você não consegue, provavelmente pela taxa de compressão, pela compatibilidade mesmo com o sistema, no iPhone roda muito melhor e você tem uma qualidade super acima do que você consegue no Android. Então, apesar de algumas limitações, eu vejo assim, primeiro, para redes sociais, para tirar fotos, você tem uma qualidade brutal, uma qualidade muito grande mesmo. Segundo ponto, quem gosta de game, você consegue rodar, esse aqui não é o top de linha deste ano, esse aqui, ele vem depois do 11 Pro e o 11 Pro Max, mas ele roda jogos como o Grid Autosport, que é um jogo que tem quase 6 GB, que é gigante, que tem uma resolução absurda e ele roda com o pé nas costas. Ele faz frente a um aparelho com um Qualcomm 865 e com muito mais RAM. Ele consegue rodar na mesma velocidade e até mais fluido. Então é um negócio impressionante como é aquela história, você fabrica o hardware e o software, então as coisas saem mais redondinhas. Então voltando ao tema deste vídeo, quanto tempo dura um iPhone? Na minha opinião, você consegue ficar
5 anos ou até o 6º ano tranquilo. Imagina o seguinte, o iPhone 6S foi lançado há 5 anos atrás. A pessoa se trocou a bateria no meio desse caminho, se precisou trocar a bateria, ela ainda vai ganhar alguns anos de aparelho. E por outro lado, ele vai ser atualizado agora para o iOS 14, que é a última versão do sistema. Com essa atualização, você só vai ter uma próxima no ano que vem, uma grande atualização, né? Pequenas correções e atualizações de segurança acontecem nesse meio tempo, mas uma grande atualização, a iOS 15, só no próximo ano. Essa atualização provavelmente o aparelho não ganha. Aí eu acho que é hora de vender, a não ser que tenham surgido nesses anos aí, nesses 5 anos, câmeras muito melhores, recursos absurdamente superiores que justifiquem a troca. Senão, você consegue ficar esse período tranquilamente. Por outro lado, que eu estava comentando em outros vídeos, né? O que acontece? Quando você pensa em Android, você vai ter atualização por 2 anos. Depois desses 2 anos, talvez por mais um, dependendo de cada fabricante ou nem isso, você vai ter atualizações de segurança só. Então, se sair o novo Android, você vai ficar para trás. Se sair vários recursos, você vai ficar para trás. Então, esse é um ponto que, para mim, não dói, porque eu troco com uma frequência um pouco maior de aparelho. Agora, para quem troca com uma frequência menor, eu acho complicado, porque você paga caro hoje, por exemplo, no Android top de linha. Você paga um dinheirão nele. E aí, você daqui a 2 anos... não tem atualização nenhuma, seu investimento, seu dinheiro, né? Não que celular seja investimento, mas você se sente melhor com o gasto que você fez quando ele continua recebendo a atenção do fabricante por 5 anos. Isso para mim não tem nem o que pensar. Então, na minha opinião, o grande fator aí de diferença, o grande diferencial do iOS e do iPhone é caro, é difícil de comprar, mas esse é o ponto. Você vai ter suporte técnico num nível que nenhum outro fabricante te dá. No mundo inteiro, você pode comprar aonde for, você pode viajar, comprar fora, traz aqui, ele vai ter garantia. E você vai ter atualizações por 5 anos e ainda vai ter uma bateria que vai carregar esse tempo todo e vai ser trocada numa boa. Só título de exemplo, eu tenho um Motorola... puxa vida, qual que é aquele fininho? Agora me fugiu o nome, depois eu vou lembrar, eu deixo aí. Aquele bem fininho, o primeiro que teve as capinhas ali, as snaps. O que acontece? Esse aparelho também tem 5 anos, só que ele já foi abandonado há anos. Ele não tem mais atualização, ele está assim, numa situação deplorável. Eu precisei trocar de bateria, a bateria só era vendida no paralelo. Até o meu sogro acabou trocando e até hoje eu não tenho confiança nessa troca, que trocou num cara assim meio xing-ling. Então assim, era o único que tinha, o fabricante não tinha mais. Então essa é uma diferença muito gritante entre os fabricantes e que deve ser colocada na conta. Então, você vai pagar mais caro? Vai, mas se você fica o dobro do tempo ou mais, será que não vale a pena o investimento? Então fica aí para pensar. Eu, como todo mundo sabe, eu sou fã tanto do iPhone quanto do Android. Eu gosto dos dois, eu acho assim super respeitável o que cada um entrega. Eu acho que tanto o desempenho, os games, o ecossistema que a Apple montou, eu acho fantástico, como também adoro os aparelhos da Apple com Android, tanto que o meu aparelho principal deste último ano foi um Galaxy Note 10 Plus. Então assim, graças a Deus, eu transito bem entre os dois sistemas, então eu não fico na mão e eu estou sempre feliz, seja com lançamentos de um lado ou do outro, então eu estou super tranquilo. Mas pensando, para quem tem um único aparelho, eu acho que vale a pena sempre colocar na cabeça assim, puxa, tudo bem, vai custar mais caro, mas quanto tempo eu consigo ficar com esse aparelho? Coloca isso na lista e faça a sua escolha da melhor forma, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!